Bom, vamos aqui ao conto número 10, chamado O Diplomático. Bom, uma escrava acaba entrando e chama uma senhora. Essa senhora é a Dona Adelaide. E a Dona Adelaide se levanta. E aí o personagem nosso principal aqui, que é o Rangel, que é o diplomático, ele pergunta se essa Dona Adelaide vai se demorar muito. Não espere não, senhor Rangel. Vai continuando, eu entro depois. Rangel era o leitor do livro de sortes. Bom, o livro das sortes, né, enfim, é algo também antigo, é baseado nos antigos oráculos. Aquela ideia assim, de abrir o livro e uma página qualquer desse livro das sortes, de uma maneira, digamos, aleatória, e ali vai estar uma reflexão, uma previsão, uma sugestão, enfim, né? E aí o Rangel voltou à página e recitou um título. Se alguém lhe ama em segredo. Bom, repare o tema aqui do livro das sortes, né? Se alguém lhe ama em segredo. Movimento geral, moças e rapazes sorriram uns para os outros. Então, assim, está tocando um tema amoroso, né? E reparem que cai essa frase relacionada ao amor nesse livro das sortes. E aí o narrador em terceira pessoa acaba dizendo: estamos na noite de São João de 1854 e a casa é na Rua das Mangueiras. Chama-se João, o dono da casa, João Viegas, e tem uma filha, Joaninha. Usa-se todos os anos a mesma reunião de parentes e amigos, arde uma fogueira no quintal, assam-se as batatas do costume e tiram-se as sortes. Enfim, né, já é algo tradicional, então, essa festa ali, é uma festa familiar, tem ceia, tem dança, tem comes. João Viegas é escrivão de uma vara civil da corte. Vamos, quem começa agora, disse ele. Há de ser Dona Felizmina. Vamos ver se alguém lhe ama em segredo. Dona Felizmina sorriu amarelo. Bom, aí começa a tocar, né, na questão toda de sentimento, quem gosta de quem e tal, no livro das sortes ali. E essa Dona Felizmina aí era uma quarentona que vivia, digamos, atrás de um marido. Dona Felizmina era um modelo acabado daquelas criaturas indulgentes e mansas que parecem ter nascido para divertir os outros. Pegou e lançou os dados com um ar de complacência incrédula. Número 10, bradaram duas vozes. Rangel deu seus olhos ao baixo da página, viu a quadra correspondente ao número e leu-a. Dizia que sim, que havia uma pessoa que ela devia procurar domingo, na igreja, quando fosse à missa. Toda a mesa deu parabéns a Dona Felizmina, que sorriu com desdém, mas interiormente esperançada, né, que de repente vá que ela consiga realmente um marido, né? Então reparem que a gente está aqui numa reunião em que há essas questões quase infantis e tudo mais, e o Rangel, que é o diplomático, continua a ler a sorte de cada um ali, né? Presumia de grande maneira e ali chamavam-lhe o diplomático. Então a gente entra no título do livro aqui, quem é que é o diplomático, o educado, o polido aqui? É o Rangel. Ande, seu diplomático, continue. Rangel estremeceu, esquecera-se de ler uma sorte, embebido em percorrer a fila de moças que ficava do lado outro da mesa. Namorava alguma? Vamos por partes. Bom, e a gente começa a entrar agora nos detalhes, né? O Rangel é solteiro, teve, claro, alguns namoros já, mas com o tempo apareceu-lhe a comichão das grandezas, e foi isto que lhe prolongou o celibato até os 41 anos, em que o vemos. Então é solteiro. Cobiçava alguma noiva superior a ele e a roda em que vivia, e gastou tempo em esperá-la. Chegou a frequentar os bailes de um advogado célebre e rico, para quem copiava papéis e que o protegia muito. Então, a gente fica sabendo, né, que esse Rangel aí, ele ia para os bailes, ele ficava meio que numa posição secundária, sem ser, digamos, o homem da ação, mas ali, né, enfim, escondidinho. E ele fica olhando para as mulheres, para as senhoras, ele fica vagando pelos corredores, ele fica meio que invejando os outros homens, ele quer copiar esses outros homens aí, né? Em falta de bailes, ia às festas de igreja, onde poderia ver algumas das primeiras moças da cidade. Também era certo no saguão do Paço Imperial, em dia de cortejo, para ver entrar as grandes damas e as pessoas da corte, ministros, generais, diplomatas, desembargadores, e conhecia tudo e todos. Pessoas e carruagens. Voltava da festa e do cortejo, como voltava do baile, impetuoso, ardente, capaz de arrebatar de um lance a palma da fortuna. Ou seja, ele meio que mira a riqueza, mira uma esposa da alta sociedade. De imaginação fazia tudo, raptava mulheres e destruía cidades. Agora entra um tema importante, porque tudo isso acontece, a ação acontece onde no nosso Rangel? Apenas na imaginação. Nada na ação, nada na realidade, só na imaginação. Reparem, de imaginação fazia tudo.
Então ele não tinha essa ação, só a imaginação. Fica imaginando grandezas, ele fica imaginando que é ministro de Estado, fica se imaginando imperador. Cá fora, porém, todas as suas proezas eram fábulas. Na realidade, ele era pacato e discreto. Repare então, o Rangel é um homem pacato, discreto, educado, mas ele fica fantasiando as coisas mais loucas na cabeça dele. Aos 40 anos, desenganou-se das ambições, mas a índole ficou a mesma, e não obstante a vocação conjugal, não achou noiva. Bom, então esse Rangel diplomático aí, ele começa a se interessar por quem? Pela Joaninha, que é a filha do João Viegas, que está ali na reunião e tudo mais, ela tem 19 anos. Rangel conhecia desde criança, andara com ela ao colo, no passeio público ou nas noites de fogo na Lapa. Como falar-lhe de amor? Ou seja, que é a diferença de idade entre eles, né? Ele está com 40 anos, 41 e tudo mais, e ela está com 19, então a diferença de 20 e tantos anos, né? E ele chegou a carregá-la no colo quando era criança. Então, como tocar no assunto amor, apesar de ele estar apaixonado por ela, né? Mas, por outro lado, as relações dele na casa eram tais que podiam facilitar o casamento. Ou seja, ele é amigo do João Viegas, conhece toda a família, é um cara ali conhecido. Desta vez, o muro não era alto, ou seja, não era uma fantasia muito grande para ser feita, não era uma ação muito grande. E a espiga era baixinha, ou seja, bastava esticar o braço com algum esforço para arrancá-la do pé. Rangel andava neste trabalho desde alguns meses. Reparem, mas o que a gente sabe? A gente sabe que ele é um homem de pouca ação. E aqui demanda uma ação. Se ele quer, enfim, tabular um namoro, um possível casamento com essa Joaninha, ele tem que falar com ela, conversar com ela. E repare que vai dizer, não esticava o braço sem espiar primeiro para todos os lados, a ver se vinha alguém, disfarçava e ia-se embora. E aí o Rangel traz uma carta, e ele está disposto a entregar essa carta para a Joaninha, uma carta, enfim, né, revelando que gosta dela e tudo mais. Já teve 2 ou 3 ocasiões boas, mas vai sempre espaçando. Reparem que é um homem sem ação. Ele teve oportunidade já e não fez. Vai recuando, e ele continua a ler as sortes, aí está um clima alegre na casa. O tio Rufino, que é o gaiato da família, aquele, o bobão da família, enfim, um mais alegre e tal, né, o que gosta de fazer as brincadeiras, anda à roda da mesa com uma pena, fazendo cócegas nas orelhas das moças. João Viegas está ansioso por um amigo que se demora, o Calixto. Onde se meteria o Calixto? Bom, aí o narrador antecipa um personagem. Quem é esse Calixto aí que o João Viegas, o dono da casa, está louco para que ele chegue, né? E aí a dona Adelaide retorna, já que ela do início. Aí ela começa, pessoal, vou pôr a mesa aqui para a ceia, a Joaninha está ali também. E a Joaninha foi até a janela por alguns instantes, enquanto se preparava um jogo de prendas. E ele, o Rangel, foi também. Era a ocasião de entregar a carta para ela. Defronte, numa casa grande, havia um baile, dançava-se. Ela olhava, ele olhou também. Então, o que acontece aqui, né? Eles ficam olhando ali, né, para dentro de uma outra casa, onde está tendo um baile, ele vê as pessoas passando no salão, algumas dançando, e aí o Rangel meio que puxa um assunto com a Joaninha, né? E aí, na rua, o Rangel vê sair do carro, né, da carruagem da época, né, um homem e uma mulher estão bem vestidos. Aí depois, enfim, né, eles estão observando essa casa na frente. E aí, quando tem tudo para ele, né, enfim, entregar a carta, o que acontece? Chamam os dois para ceia, digamos assim, né? Joaninha, senhor Rangel. E aí, logo na hora que ele entregar a carta, eles são chamados. E ia começar o jogo de prendas agora, né? Rangel obedeceu e sentou-se defronte da moça. Dona Adelaide, que dirigiu o jogo de prendas, recolhia os nomes. Cada pessoa devia ser uma flor. Está claro que o tio Rufino, sempre gaiato, escolheu para si a flor da abóbora. Quanto ao Rangel, querendo fugir ao trivial, comparou mentalmente as flores e, quando a dona da casa lhe perguntou pela dele, respondeu com doçura e pausa. Maravilha, minha senhora. O pior é não estar cá o Calixto, suspirou o escrivão. Reparem que o João Viegas está exatamente, né, querendo saber onde é que está esse Calixto. Ele disse mesmo que vinha? Disse. Ainda ontem foi ao cartório, de propósito avisar-me de que viria tarde, mas que contasse com ele. Tinha de ir a uma brincadeira na Rua da Carioca. E de repente, enquanto estão ali, né, falando sobre o jogo de prendas e tudo mais, surge esse tal de Calixto.
E o João Viegas vai ali, abre a porta, só que esse Calixto vem acompanhando, né, um outro rapaz, um rapaz um tanto estranho, e ele acabou apresentando para todo mundo esse rapaz. Ó, ele é o Queiroz, empregado na Santa Casa, não é meu parente, apesar de se parecer muito comigo. Quem vê um, vê outro. Toda a gente riu. Era uma pilhera do Calixto, feio como o diabo. Ao passo que o Queiroz era um rapaz bonito, rapaz de 26 anos a 27, cabelo negro, olhos negros e singularmente esbelto, bonito, né? E é claro, os dois que chegam agora, o Calixto e esse Queiroz aí, muito bonitão, né? Eles são convidados para jogar prendas ali. E o Queiroz quer jogar, e o Queiroz acaba dizendo: ao João Viegas disse que desde muito tempo desejava conhecê-lo, por causa de um favor que o pai lhe deveu outrora, negócio de foro. Bom, aí o Queiroz, ele está ali, ele está começando a ser, digamos, o centro das atenções. Queiroz entrou em cheio no jogo. No fim de meia hora estava familiar da casa. Todo ele era ação, falava com desembaraço, tinha os gestos naturais e espontâneos. Possui um vasto repertório de castigos para jogo de prendas, coisa que encantou a toda a sociedade. E aí quem é que fica indignado, digamos assim, meio confuso com a presença desse Queiroz é exatamente o Rangel. Tanto é que o Rangel, o narrador, diz de onde vinha esse furacão que todo mundo fica olhando, todo mundo está querendo saber quem é ele ali, né? O centro das atenções. Queiroz daqui, Queiroz dali, Queiroz de todos os lados. Ou seja, o Rangel não olha mais para esse Queiroz. E quando perguntava alguma coisa ali, né? Ele respondia de modo mais seco. O Rangel começa a chamar ele de bobo alegre, né? Rangel padecia deveras, no mais íntimo do amor próprio. E o pior é que o outro, o Queiroz, percebeu toda essa agitação. E o péssimo é que ele percebeu que era percebido. E aí o Rangel tá louco, né, que esse Queiroz saia dali. A própria Joaninha, tão acanhada, vibrava nas mãos de Queiroz como as outras moças, e todos, homens e mulheres, pareciam empenhados em servir o Queiroz. Reparem que agora o Rangel vê nele um inimigo, né, um cara que pode conquistar o coração exatamente da Joaninha, né? Enquanto tá todo mundo empenhado ali em servir o Queiroz, ficar perto do Queiroz, só o Rangel que não. E aí pedem pro Rufino tocar flauta, ele diz, não vou tocar e tudo mais. Aí o Queiroz, não, deixa que eu toco. Aí o Queiroz já chama a atenção de todo mundo. Queiroz tocou a Casta Diva. Que coisa ridícula, dizia consigo Rangel. Uma música que até os moleques assobiam na rua. Reparem que a inveja do Rangel agora, né? Ele achava que a flauta era instrumento grotesco, enfim, que toca fácil, aquilo ali. E ele olha para Joaninha e viu que ela tinha a atenção toda no Queiroz, namorada dos sons da música, e estremeceu sem saber por quê. Bom, aí quando a flauta acabou, Joaninha aplaudiu menos que os outros. E Rangel entrou em dúvida se era o habitual acanhamento, se alguma especial comoção, urgia entregar-lhe a carta. Chegou a ceia. Ou seja, o Rangel vê que a Joaninha ela aplaudiu menos do que todo mundo. Aí não sabe se é por ela ser mais acanhada ou se já está começando a esconder algum amor ali. Então ele pensa, eu tenho que entregar essa carta de uma vez. E aí chega a ceia. O Rangel tem que correr, tem que aproveitar a situação. E aí o Rangel na ceia fica na frente da Joaninha. E aí o que acontece? Nunca é ação, sempre a imaginação vem antes, né? Então o que acontece? Foi assim que tornou a ver-se ao lado dela, na casa que ia alugar, berço de noivos, que ele enfeitou com os ouros da imaginação. Chegou a tirar um prêmio na loteria e empregá-lo todo em sedas e joias para a mulher, a linda Joaninha. Joaninha Rangel vai se chamar. Não, Dona Joaninha Rangel. Dona Joana Viegas Rangel. Ou Dona Joana Cândida Viegas Rangel. Não podia tirar o Cândida. Reparem que o Rangel é bom de imaginação, de fantasia, mas não de ação. Ele é freio puxado, é mais fantasia, mais imaginação que ação. Então ele já pensa todo num casamento, no nome que ela vai adotar e tudo mais, isso que ele nem chegou a falar com ela. E aí a mesa, todos da mesa ali começam a pedir que o Rangel, que é o diplomático, né, faça uma saúde, um brinde, um discurso. E aí até a própria Joaninha pede também para ele. Aí o Rangel diz, não, só espera um minuto aqui, deixa eu terminar a asa de uma galinha que eu estou comendo aqui e eu já faço esse discurso.
E aí, uma moça que nunca ouviu o Rangel discursando perguntou para Dona Adelaide se era bom mesmo o discurso do Rangel. Não ouviu? Perguntou com pasmo. Não imagina, ele fala muito bem, muito explicado, palavras escolhidas e uns bonitos modos dele, hein? E aí, enquanto o Rangel ia comendo, terminando, ele já ia montando o discurso. E aí ele acaba de comer, ele fica de pé. Tinha o ar satisfeito e cheio de si, afinal vinham bater-lhe a porta, pediram para ele o discurso. Cessar a farandolagem das anedotas, das pilhérias sem alma, e vinham ter com ele para ouvir alguma coisa correta e grave. Reparem, né, que enquanto está todo mundo na brincadeira, agora quando é uma coisa mais séria, pedem para ele, né, o diplomático. E aí o Rangel vê que está todo mundo ali esperando o discurso dele. Agora qual é o detalhe? Todos não. Os de Joaninha, os olhos de Joaninha, enviesavam-se na direção do Queiroz, e os deste vinham esperá-los a meio caminho numa cavalgada de promessas. Rangel empalideceu. Reparem que o Rangel percebe, né, a troca de olhares entre a Joaninha e o Queiroz. A palavra morreu-lhe na garganta, mas era preciso falar. Esperavam por ele, com simpatia, em silêncio. E aí era um brinde, né, o dono da casa, ele vai fazer um brinde, o Rangel, ao João Viegas, a Joaninha. Aí no discurso dele fala sobre família, amizade, gratidão. Ao todo um brinde de 10 minutos bem puxados que ele despachou em 5 e sentou-se. Reparem que ele perde meio o prazer de fazer o discurso quando ele vê essa troca de olhares entre a Joaninha e o Queiroz. Não era tudo. Queiroz levantou-se logo, 2 ou 3 minutos depois, para outro brinde. E o silêncio foi ainda mais pronto e completo. Joaninha meteu os olhos no regaço, vexada do que ele iria dizer. Rangel teve um arrepio. Ou seja, o Queiroz toma a palavra agora, né? E aí a própria Joaninha tá ali, né? Mas o que será que ele vai falar? O Rangel ali, opa, né? Se eu já falei, para que outro vai falar? E aí diz assim o Queiroz. O ilustre amigo desta casa, o senhor Rangel, disse Queiroz, bebeu as 2 pessoas cujo nome é o do santo de hoje. Eu bebo aquela que é a santa de todos os dias, a Dona Adelaide. Repare que ele faz toda uma puxação de saco ali, né? Grandes aplausos aclamaram esta lembrança e Dona Adelaide, lisonjeada, recebeu os cumprimentos de cada conviva. Rangel passou da cólera ao desânimo e, acabada a ceia, pensou em retirar-se. Porque ele viu, né, que o cara tem mais bala na agulha aqui, mais cacife. Mas o Rangel acaba ficando, né, com alguma esperança ainda, porque ele é amigo da casa, amigo da família, tem certa estima o Rangel. Bastava que pedisse a moça para obtê-la em casamento. E depois esse Queiroz podia não ter meios de casar. Que emprego era o dele na Santa Casa? E aí começa de novo, né, querer humilhar o cara. E aí o Rangel começa a olhar para as roupas do Queiroz e vê que ele é um rapaz, claro, caprichoso, bonitão, mas ele pensa, deve gastar tudo com ele mesmo, não deve ser um cara de economias, não deve prever o que é um lar, manter um lar. Aí falam pro tio Rufino, toque uma quadrilha. Não posso. Flauta depois de comer faz indigestão. Vamos a uma víspora, né? Vamos a um jogo de bingo. Rangel declarou que não podia jogar, estava com uma dor de cabeça, mas Joaninha veio a ele e pediu-lhe que jogasse com ela de sociedade. Aí reparem, né? O Rangel aí sorri, já aceita, já senta do lado dela. Sentaram-se ao pé um do outro. Joaninha falava, ele ria, levantava para ele os belos olhos, inquieta, mexendo muito a cabeça para todos os lados. Rangel sentia-se melhor e não tardou que se sentisse inteiramente bem. Reparem que ele fica com ânimo quando ela vai, conversa com ele, ri. E o Rangel está todo bêbado de Joaninha, digamos assim, né? E o bingo tá rolando, ele vai esquecendo alguns números e a Joaninha apontando para ele, aqui, tu esqueceu aqui. E ele começa a esquecer de propósito, só para ver o dedo dela ali perto dele, né? Aí ela fica meio irritada e diz, o senhor é muito esquecido, Rangel. Olhe que assim perdemos o nosso dinheiro, né? O jogo é dinheiro. E aí o Rangel pensa agora, vou entregar a cartinha que eu tenho para ela por baixo da mesa. Mas vá que ela receba com espanto e tudo mais, chame a atenção e estrague tudo. E ele pensa, então vou esperar um pouquinho mais. Aí continua, né? Já tem 2 quadras, cochichou ele. 2 não, Rangel, eu tenho 3. 3 é verdade, 3. Escute. E quando a gente pensa que ele vai falar agora, né? Meio que se inclina e tudo mais, né? E tal. Aí ele meio que para. E aí ela meio que se inclina até ele. E aí quase que roça a orelha dela nos lábios dele.
E aí, claro, o que isso vai despertar nele, né? Enfim, vai despertar toda a imaginação dele. Pouca ação, mas muita imaginação. Quando ela está próxima dele, pumba, desperta o quê? Não a ação de entregar a carta, mas a imaginação. Depois, agora tudo imaginação, fitou rindo e abanando a cabeça. O senhor, Rangel ouviu isto com singular deleite. Prazer, a voz era tão doce, a expressão tão amiga que ele esqueceu tudo, agarrou-a pela cintura e lançou-se com ela na eterna valsa das quimeras. Reparem que aqui novamente ele está fantasiando tudo ali, né? O real, o jogo está desaparecendo. Ele está já na cabeça dele dançando com ela, agarrando pela cintura. Nem carta nem nada. Perto da manhã foram todos para a janela ver sair os convidados do baile fronteiro. Então não teve carta. Rangel recuou espantado. Viu um aperto de dedos entre Queiroz e a bela Joaninha. Então ele está vendo, né, que está rolando a química entre o Queiroz e a Joaninha. Custava-lhe entender que uma só noite, algumas horas bastassem a ligar assim duas criaturas. Mas era a verdade clara e viva dos modos de ambos, dos olhos, das palavras, dos risos e até da saudade com que se despediram de manhã. Saiu tonto. Uma só noite, algumas horas apenas, o que pensa o Rangel, e os dois já se apaixonaram. Os dois, o Queiroz e a Joaninha. E aí o Rangel chega tarde em casa, vai para a cama e desanda a chorar. Já não era o diplomático, era o energúmeno. O energúmeno aqui é aquele cara exaltado, possesso por amor, né? Que rolava na casa, bradando, chorando como uma criança, infeliz deveras por esse triste amor de outono. O pobre diabo, feito de devaneio, indolência e afetação. Reparem como é que é o pobre diabo. O pobre diabo é o Rangel feito de quê? De fantasia, de só devaneio, de nunca de ação. Era, em substância, tão desgraçado como Otelo, do Shakespeare. E teve um desfecho mais cruel que Otelo. Otelo mata Desdémona, mata o amor. Mata o amor, a pessoa que amava, né? O nosso namorado Rangel, em quem ninguém pressentira nunca a paixão encoberta, porque conseguia dissimular, serviu de testemunha ao Queiroz quando este se casou com Joaninha 6 meses depois. Reparem, né, ainda o personagem, o Rangel, ele ainda serve de testemunha do casamento do Queiroz com a Joaninha 6 meses depois. Então reparem, ele conseguiu filtrar bem que estavam apaixonados mesmo, o Queiroz e a Joaninha. E aí sempre o Rangel, sempre com a imaginação gigante. Ou seja, qual é a marca dele? Sempre fantasiando tudo, sem ter ação. Nem os acontecimentos, nem os anos lhe mudaram a índole. Quando rompeu a Guerra do Paraguai, teve ideia muitas vezes de alistar-se como oficial de voluntários. Não o fez nunca, mas é certo que ganhou algumas batalhas e acabou brigadeiro. Ou seja, como é que finaliza o texto, né? Com essa ideia de que nele a imaginação é muito fértil. Rompeu a Guerra do Paraguai, ele quis se alistar, mas não se alistou. Não entrou em nenhuma batalha. Mas na cabeça dele, na imaginação dele, ele venceu batalhas, acabou virando um brigadeiro, né, um posto das Forças Armadas e tudo mais. Tudo na imaginação dele.